Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Carolina Araújo, sendo uma das maiores disseminadoras de BIM no Brasil, e hoje estou aqui para ministrar um dos maiores assuntos inéditos da área da arquitetura, engenharia e construção, que nada mais é do que o tema da tecnologia SIM, ou seja, City Information Modeling, trazendo à tona a palestra Cidades Digitais Paramétricas, o desenho urbano em ambiente virtual. Podemos observar que, com o avanço da tecnologia digitais, observamos o grande crescimento das experiências em ferramentas digitais e modelagem paramétrica no projeto e análise de cidades, desempenhando um papel importante no âmbito urbano e assim mudando a maneira com que podemos perceber e compreender as cidades e os espaços urbanos. As ferramentas digitais podem ser utilizadas em uma escala maior para gerar cidades modelo, simular de forma precisa o planejamento das cidades reais, seu tecido físico, conceber a dinâmica urbana e contribuir para o desenvolvimento de planos diretores. O objetivo da presente palestra é analisar como as ferramentas digitais interferem no processo de desenho urbano digital, investigar as novas formas urbanas que o urbanismo paramétrico possibilita, além dos parâmetros formais, ambientais e programáticos, a inclusão de parâmetros espaciais, ou seja, fundamentais para a promoção da vida urbana e soluções urbanas generativas, assim sendo uma nova abordagem para a concepção de grandes escalas urbanas e políticas públicas. O desenho urbano exige uma reflexão sobre a forma urbana enquanto objeto do urbanismo, enquanto corpo ou materialização da cidade capaz de determinar a vida humana em comunidade. Sendo assim, o primeiro grau de leitura da cidade deve ser ao mesmo tempo físico, espacial e morfológico, pois esse é o único que permite evidenciar a diferença de espaços, formas e explicar as características de cada cidade. Uma das maneiras de entender esse processo encontramos na obra Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, do autor José Lamas, onde descreve a morfologia urbana como a ciência que estuda as formas, interligando os fenômenos que lhe deram origem e o estudo essencial dos espaços exteriores, ou elementos morfológicos, definindo a paisagem urbana e a sua estrutura. No campo de estudo da morfologia, a compreensão e concepção das formas urbanas se faz em diferentes níveis, podendo-se recortar o espaço em partes identificáveis. O critério para essa divisão decorrerá de modo como se processa a leitura e do modo como o espaço é produzido. A contribuição intelectual para o urbanismo paramétrico de Patrick Schumacher, sócio no escritório Zaha Hadid Architects, serve de subsídio não apenas para o entendimento desse novo modelo de urbanismo, mas também para incrementar as discussões em diversas disciplinas e práticas que envolvem as ferramentas digitais. Schumacher expõe que o urbanismo paramétrico emerge da exploração criativa de sistemas de desenho paramétrico, articulando processos cada vez mais complexos. Tornou-se dominante, particularmente adequado para o urbanismo em grande escala, como exemplo uma série de competições de planos diretores realizados por Zaha Hadid Architects. Zaha Hadid venceu o concurso internacional promovido pela Jurong Tal Corporation com um grande projeto urbano, o North Master Plan. Projeto esse que explorou pioneiramente uma metodologia de desenho paramétrico, aplicado ao desenho urbano de larga escala, usando superar as limitações dos métodos de projeto urbano normativo, gerenciar uma grande base de dados que requeria uma visualização rápida de modificações e superar o isolamento físico do local por meio da oferta de infraestrutura e de uma estratégia espacial que enfatizasse as conexões com os arredores. O grupo procurou, então, desenvolver um método de projeto que fosse paramétrico, no qual os dados numéricos e o modelo digital tridimensional estivessem diretamente associados, de modo que as modificações em um deles influenciassem diretamente o comportamento um do outro. O resultado foi uma pseudo-ferramenta paramétrica de planejamento que incorporava dados como área, densidade, fluxos, restrições formais e contextuais, entre outros. A ferramenta lia e analisava gramaticalmente esses dados numéricos em planilhas eletrônicas, tabelas, gráficos e modelos tridimensionais. Conforme Schumacher, as características do urbanismo paramétrico não desempenham como um sistema único. Elas podem ser associativas a vários subsistemas, ser adaptativas ao meio, possuir interarticulação paramétrica, possuir integração orgânica, permitir que determinados ambientes reconfigurem a resposta à ocupação prevalente em diferentes escalas de tempo, possibilitar que a aglomeração urbana forme edifícios em que as variáveis urbanas são coreografadas,
e modificar quantitativamente parâmetros para que se descadeiem mudanças qualitativas na percepção do ambiente virtual. Os parâmetros de configuração do espaço urbano também podem ser compreendidos como parâmetros formais, parâmetros funcionais, parâmetros ambientais e parâmetros espaciais. O urbanismo paramétrico visa proporcionar uma nova lógica de desenho urbano que opera através da correlação de múltiplos sistemas urbanos, com os sistemas de modulação de abertura e fecho de espaços, explorando novas técnicas de variação formal e diferenciação em que nada se repete. Além disso, são utilizadas técnicas de deformação, geralmente através de curvas geométricas complexas, e grelhas deformadas para articular o tecido urbano de novos projetos com o tecido pré-existente, e assim promover a ligação da malha urbana com o todo. O projeto Cartal Pentic Master Plan é um projeto de requalificação urbana para a área industrial abandonada, localizada em Istambul, entre as regiões de Kartal e Pendik, que situam na confluência de importantes infraestruturas, como rodovias que fazem a conexão entre Istambul e outros países europeus e asiáticos. A área foi projetada para uma nova centralidade da cidade a partir da oferta de centros de negócios, residências e equipamentos culturais, além de espaços para atividades de lazer, como por exemplo marinas e hotéis turísticos. O escritório de Zaha Hadid partiu da proposta de integrar as infraestruturas urbanas existentes, articulando as conexões das principais vias identificadas no tecido urbano. Tais vias definiram uma malha suave que forma a estrutura subjacente do projeto, um grid elástico que se contrai e estende para ajustar-se às condições urbanas e topográficas do lugar. É interessante observar que as investigações de Zaha Hadid e Patrick Schumacher utilizam o grid como estrutura base para a ordenação e articulação do território urbano. Grids têm sido utilizados desde a antiguidade. Gregos e romanos concebiam cidades usando malhas quadriculares, e ainda que se perderam durante a Idade Média, o mundo renascentista os recuperou. O urbanismo moderno, surgido do Xi'an, também usou grids, tanto para apresentar seus trabalhos como para pensar e projetar a cidade. No entanto, a diferença agora é que o grid usado por Zaha Hadid é uma espécie de grid topológico que se deforma para adaptar-se a diferentes circunstâncias urbanas e topográficas, ou seja, a parâmetros físicos e ambientais do campo. O atual estágio de avanço do parametrismo está relacionado com o avanço contínuo das tecnologias de desenho digital, técnicas sofisticadas paramétricas e modelação paramétrica. O parametrismo emerge da exploração criativa de sistemas de desenho paramétrico, tendo em vista articular processos sociais cada vez mais complexos. Trabalha no sentido da complexidade organizada, regida por regras, que assimila trabalhos paramétricos aos sistemas naturais, onde todas as formas são o resultado de forças que interagem por meio de regras. Assim como os sistemas naturais, as composições paramétricas são integradas e não podem ser facilmente decompostas em subsistemas independentes. O projeto CineCity, proposto para o homenageado Rez Al-Hamra, visa o desenvolvimento de uma série de protótipos de malha urbana, que integrassem com tipologias de arranha-céus, a fim de descrever possíveis cenários de crescimento da cidade ao longo de 20 anos. A ferramenta foi baseada na densidade adaptativa, razão da área e distribuição programática. O projeto 123 desafia a proliferação da urbanização desordenada, resultando na globalização acelerada da região do Golfo. Via pesquisa sobre os principais algoritmos e geométricos, tal abordagem algorítmica constitui a base para códigos de variação de geração de morfologia e da diferença entre as áreas urbanas, aglomerados e sistemas arquitetônicos. A proposta visa criar espaços metropolitanos diversificados, interativos que desafiam as qualidades genéricas e desconexas do modelo atual de Dubai, oferecendo flexibilidade dentro de uma coerência urbana. O urbanismo paramétrico é um dos experimentos mais aptos a propor alternativas para masterplan e também para outros estudos urbanos, pois emprega uma abordagem paramétrica de urbanismo, investiga sistemas de desenhos que possam se reconfigurar à medida dos dados inclusos no modelo, controla a informação dinâmica local através de sistemas interativos, espaços e interfaces associativas, analisa os espaços urbanos na concepção de cidades e desenvolvimento com capacidade de adaptação nas contingências futuras de cidades em evolução que se moldam nas condições contextuais e dinâmicas do ambiente virtual. Nota-se que essas técnicas, características e atributos possuem real valor para o projeto urbano, demonstram sistemas associativos em que a troca de informação e comunicação com o meio controla a dinâmica local, a fim de visualizarmos uma malha urbana organizada, coerente,
desempenhando os espaços urbanos, suas utilizações, atividades, interfaces, setores, estruturas, infraestruturas, entre outros. Com a aplicação dessas ferramentas a nível urbano, consideramos o real potencial de usar essas ferramentas não só para projetar melhores cidades para o futuro, mas também para compreender e analisar as atuais cidades, bem como visualizar novas maneiras em um sistema adaptativo dinâmico. A inovação tecnológica contínua tem demonstrado um grande potencial de atualizar, revisar e alterar um desenho urbano em tempo real, em contextos geográficos e topográficos, assim sendo uma nova metodologia computacional para modelagem de forma urbana. Com a utilização dessa nova metodologia de trabalho, é possível diminuir a probabilidade de insucesso no estudo urbano. Os projetos podem ser dinâmicos e evoluírem acompanhando a cidade. As possibilidades e características das ferramentas digitais para a adoção de novos parâmetros do desenho urbano podem ser um possível futuro do urbanismo. Bom, pessoal, para quem ficou aqui comigo até agora, um agradecimento especial. É interessante para nós disseminar alguns assuntos, ainda mais esse que vem sendo emergente, a tecnologia assim. Fechamos agora com muito prazer mais uma palestra, sendo essa Cidades Digitais Paramétricas, o desenho urbano em ambiente virtual.